Então a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar porque o Senhor tem nos permitido e tem levantado pessoas com sabedoria e revelação do Evangelho e que tem nos ensinado. O Senhor tem usado o Espírito Santo para nos iluminar. E o Senhor tem levantado pessoas para fazer coisas para que você possa chegar aqui e sentar. Está confortável aí? O ar-condicionado está bom? A luz está muito forte, quer que diminui? Está tudo tranquilo? Porque uma galera fez isso antes. Preparou para você. Que show, né? Que show ser esperado, bem recebido. Semana passada a gente teve bazar. Quem veio no bazar? Foi super legal. Sabe por que a gente teve bazar? Porque teve uma galera que trabalhou e eu quero reconhecer aqui. E eu não posso falar de todo mundo, mas eu vi semanas antes a Cris tendo a ideia, organizando. O Paulão suando. Suou, Paulão? Cadê o Paulão? Suando. Trabalhando. No caixa ele tem um jeito meio salim. E aí cuidou de tudo ali com tanto amor, gente. E zelo, né, Paulão? Que a gente fica muito feliz. A Thaís, teve um dia que a bichinha estava judiada aqui de cansaço. Tadinha, trabalhou demais. E mais um monte de gente. E não para, gente. Essa semana, acho que foi, hoje é domingo? Sábado? Foi sábado que pintaram o hall ali. Você percebeu que está um pouquinho diferente? A gente está trazendo umas novidades aí para você. E veio o Lucas, veio a Thaís de novo, veio o Vitor e pintou tudo ali para a gente. Veio o Paulo, veio a Cris ajudar, veio o Renato tirar aquela árvore linda que a gente tinha ali. Tem um monte de gente construindo. Hoje foram gravados pelo menos 10 vídeos de conteúdos para você. Surpresa, nem sei se eu podia falar isso aqui do pessoal de mídia, tá me olhando feio ali, mas depois... 10 vídeos, coisas muito legais para vocês, para apoiar o seu dia a dia em todas as áreas. No trabalho, no seu comportamento, nos seus relacionamentos. Então vem um monte de novidade aí para você. Então tem uma galera. E por isso eu quero te convidar. Se você sente, cara, eu gosto de ajudar, eu estou afim, eu tenho mesmo esse coração de servo, venha nos procurar. A gente tem assim muitas frentes aí que está precisando de apoio. Quem está afim de ajudar? Levanta a mão, só para saber. Tá mesmo? Então quero te ver procurando o pessoal da organização aí, tá? Amém? Gostaram da imagem lá do sabre de... É sabre de luz? Sabre de luz, é. Então tudo o que fazemos é para o Senhor. Pode repetir isso? Tudo o que fazemos é para o Senhor. Tudo é quando você acorda até você dormir. E quando você dorme, Ele te abençoa. Amém? Então tudo que você faz o tempo todo é para o Senhor. E aí no Salmos 24:1, quem tem Bíblia abre, por favor. Diz assim: do Senhor é a terra. Sabe o que é a terra? O planeta. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você existe aonde? Na terra. Tem gente que é de Marte, mas não revela hoje. Do Senhor é tudo que está na terra. Então tudo que a gente faz, o mundo e os que nele vivem, tá? Termina o texto. Tudo que a gente faz na terra é para o Senhor. A gente está num momento de mudança desse mindset, de parar de pensar que no domingo à noite eu faço algo para o Senhor e na segunda eu vou ter que fazer para mim. Deixa eu te falar algo. Faça tudo o que puder fazer para o Senhor. Se você fizer isso, eu te garanto que Ele cuida sozinho das suas coisas. Eu acho, não posso te garantir, que Ele é melhor que você para isso. Que Ele tem mais capacidade, mais habilidade e Ele sabe das coisas. Amém? Você concorda? Tá bom. A gente está na Páscoa. A Páscoa é do Senhor? Sim, claro que é. E ela significa tanta coisa. A gente vê tantos povos, tantos sinais, tantas histórias de Páscoa.
E hoje eu quero ver se você conhece mesmo Páscoa, tá bom? Páscoa existe aonde? Que país que existe Páscoa? O Brasil existe. Estados Unidos. Na Inglaterra tem Páscoa? Tem. Israel? Sim. É diferente daqui? É diferente. Tem várias coisas que são diferentes. Mas tem países que as coisas são muito diferentes. Eu trouxe aqui alguns slides para te mostrar. Pode pôr para mim? Da Índia, por exemplo. Na Índia tem uma festa chamada Holi. Quem já viu essa festa? Eles ficam todos coloridos, eles jogam uns pós assim coloridos nas pessoas, não sei se é uma farinha, o que é aquilo. E é uma coisa incrível, linda, e eles chamam aquilo de Páscoa. Na Austrália, vamos lá. Dá para ver esse bichinho bonitinho? É um coelho isso? Não é, né? Para não ficar tão feio para eles, eu trouxe um videozinho para vocês, só para a gente... Eu acho que eles fizeram esse filme para mostrar ele bonitinho e mostrar um outro bichinho mais feinho que ele, para valorizar o cara. Tem na Alemanha também, já viram a festa na Alemanha? A Alemanha, assim, eles penduram os ovos pega o ovo de galinha, tira tudo de dentro, pinta artisticamente, pendura em todas as árvores. Ucrânia, passa para mim. Na Ucrânia eles pegam os ovos e transformam em uma joia. E dentro dessa joia ainda vai um presente. Tem gente que podia pegar esse hábito de... Amém? França. Olha esse omelete. Então eles fazem, como comemorar a Páscoa na França? Participar desse gigante omelete. Não é estranho? Tem a ver com Páscoa isso, é? Mas eles estão comemorando Páscoa. E eu trouxe aqui por último dos judeus. A Páscoa dos judeus, a maioria de vocês já conhece. Que é o quê? É um cordeiro, não é? Ele é morto, ele é sacrificado, ele é preparado e todos da família vão comer ele inteiro. Se a família inteira não der conta de comer, chama o vizinho. E aí os vizinhos vêm, juntam duas famílias e aí comem esse cordeiro inteiro. O objetivo é comer inteiro. E aí eles comem com alguns elementos, que é o pão asmo, que não tem fermento. Comem com a erva amarga, para lembrar da amargura que passaram na escravidão. E aí vem muitos elementos apontando o que eles viveram. Quando eles vão para a Babilônia, eles são escravos na Babilônia, eles trazem mais alguns elementos para essa festa. E hoje é uma festa com uma mesa muito maior. Foram eles que começaram essa história de Páscoa. Lá em Moisés, cativos no Egito, o Senhor falou: passa no umbral da porta o sangue, porque o anjo vem à noite e vai levar o primogênito de cada família. Então Páscoa quer dizer passagem. E eu a ideia não é explicar isso hoje, mas é te lembrar da onde vem essa história de Páscoa. Tem mais uma que é pode passar? A Páscoa na igreja. Igreja cristã. A Páscoa na igreja cristã, tem igreja que comemora a Páscoa, tem igreja que não lembra da Páscoa, tem igreja que faz um memorial como os judeus fazem. O que é o certo fazer de verdade? O que a gente deveria fazer na Páscoa? Será que a Páscoa não acabou a partir do momento que Jesus é o Cordeiro Pascal e ele é morto, sacrificado, entregue para nós? Ele é moído, a Bíblia diz, arrancado pedaços dele, quer dizer, derramado sangue. Todos nós começamos agora a acessar esse corpo de Cristo, nos tornamos agora, a partir disso, o corpo dele na terra. Será que a gente deve continuar comemorando Páscoa? Tem resposta para isso? Tem, a Bíblia vai falar. E estudando os hábitos da igreja pós-ressurreição, você vai encontrar vários relatos da igreja parando para celebrar a Páscoa. Até o século IV,
você tem registros da igreja parando para comemorar a Páscoa. Então, a gente deve observar esse momento como uma celebração real. De verdade, isso é minha opinião, eu acho que a gente deveria observar muitas festas estabelecidas pela Bíblia. Porque elas apontam para revelações que a gente está esquecendo. E se você observar mesmo, a nossa vida ocidental em especial, se adaptou a outras festas e abandonou as festas bíblicas. Mas esse é assunto para outro dia. Comece a observar em você o tanto que você tem buscado realmente o que a Bíblia diz. Bom, na Páscoa, na ceia da Páscoa, você consegue imaginar a cena da mesa? Busca na memória assim. Posso apostar que a imagem que você está vendo é de Michelangelo. A maioria, pelo menos. Porque nós estamos induzidos àquela Páscoa. Jesus sentadinho no centro, é assim? João do lado aqui deitado, é assim? Judas está ali com cara assim. Pedro está meio bravo aqui porque está atrasado. Não é, aquela cena, ela não marca para a gente. Porém, aquela foi uma ideia que o pintor, que o artista teve. Não necessariamente, para te falar a verdade, de verdade não foi aquilo que aconteceu. E é importante então eu saber por que Jesus celebrou a Páscoa, como foi celebrada essa Páscoa e por que eu devo celebrar a Páscoa hoje. Mas para isso eu tenho que entender por que eu tenho que celebrar a Páscoa, o que significa de verdade a Páscoa. Porque senão eu vou ficar no nível da minha emoção e vou ver um filme da paixão de Cristo, de Jesus sendo chicoteado, cuspido, carregando a cruz, sendo humilhado, maltratado, pendurado na cruz, sendo furado e morrendo. E no terceiro dia ele ressuscitando. E eu vou vou fazer como aquele artista, criar uma imagem histórica e não entender o que a Páscoa traz para a gente. Faz sentido? Então vamos lá. Tem Bíblia aí? Êxodo 12, 14 diz assim. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 12, verso 14, diz assim: E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Esse capítulo fala da Páscoa. E ele fala para nós celebrarmos, você acredita na Bíblia? É um guia para a gente, traz direção. E ele fala, é por estatuto, quanto tempo? Perpétuo. Isso já responde muita coisa para a gente. Capítulo 12, 2 diz assim: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então a Páscoa aponta o que também? O mês da Páscoa? Um começo. Você está num começo novo. Você está num recomeço. Você pode iniciar algo novo a partir de agora. Então, eu quero que você comece a gerar em você a expectativa de que você tem a oportunidade de ter algo novo a partir de agora. A Gra trouxe uma palavra sobre finanças aqui. Você recebeu? Se você receber essa palavra, entendendo que você está num ano novo, e aplicar os princípios do Senhor, eu te garanto que a sua vida vai mudar. Não é porque você está fazendo, você vai receber em troca, é porque os princípios funcionam. Se você ama, você vai receber amor. Se você semeia, você colhe. Não é verdade? Ah, mas tem vezes que falha. Amém. Se você é um semeador, você continua semeando. Já viu o vendedor? O vendedor desiste na primeira? Vende na primeira? Não. Então, a gente continua naquilo que a gente é chamado para alcançar. Então, a Páscoa, ela é uma prática da igreja, ela é uma prática perpétua. Abra agora em 1 Coríntios 5. Versos 7 e 8 nós vamos ler. Vamos embasar um pouquinho esse começo de história aqui para a gente prosseguir.
1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. Então a gente vai falar da Páscoa no Novo Testamento agora. Está lá? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa estou ouvindo 3 pessoas ainda. Ah, tá bom. Cristo, nossa Páscoa. É tão importante isso, porque senão nós vamos chegar no coelhinho de novo. No mínimo no omelete. Por quê? Porque nós temos que construir uma nova mente. Foi isso que Paulo falou. Renovai a vossa mente. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Vocês perceberam que Paulo já está falando que fermento já é outra coisa? E que a Páscoa é Cristo? Então, no Novo Testamento a gente vê isso apontado também. Então a gente tem a Páscoa na perspectiva de todos esses países. Nós temos a Páscoa na nossa perspectiva, e aí é um pouco individual. Tem gente que fala, mas ovo de Páscoa é do capeta, pelo amor de Deus, está amarrado em nome de Jesus, Satanás. E tem gente que fala, mano, não posso ficar sem os ovinhos, tenho que comer aquele negócio. Teve uma pessoa que me falou assim, eu guardei, o ovo venceu, esqueci. Falou essa semana para mim. Passou muito tempo e o ovo venceu. De tão incrível que é aquilo ali. Cara, e na perspectiva do céu, o que é a Páscoa? Porque talvez, se nós entendermos qual é a perspectiva do rei, daquele que é dono da terra, que tudo que tem nela é dele, e que estabeleceu algo chamado Páscoa. Então, se eu voltar um passo e olhar pela perspectiva desse Criador, dos céus, do reino, talvez eu aumente meu entendimento sobre Páscoa e saiba realmente celebrar a Páscoa. Não é verdade? Então vamos estudar um pouquinho? O Messias, Jesus, é anunciado desde o princípio. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, já vem anunciando que Jesus vem. Que Ele é o Cordeiro. João Batista, quando vê Jesus passando, fala, Ele é o Cordeiro. Então, a gente já sabe que isso vai acontecer. Mas, durante pelo menos 4.000 anos, o Cordeiro não veio. Por quê? Por que o rei que estabeleceu a Páscoa não mandou o Cordeiro logo na semana seguinte que Adão caiu? Não seria mais fácil? Por que o rei não mandou o Cordeiro antes do dilúvio? Por que o rei não mandou o Cordeiro antes de Israel ser cativo no Egito, na Babilônia? Por que o rei não mandou o Cordeiro antes deles terem para atravessar o mar, atravessar o deserto, ficar 40 anos sofrendo? Não tem lógica isso? Resolve logo. Nós que somos de mercado, a gente pensa o tempo todo, como eu posso resolver da forma mais rápida, com menos custo, que é isso que vai mostrar o resultado. Como eu posso trazer soluções. Por que Deus, por que o Criador, por que o Rei não mandou? Porque Ele precisava que um cenário estivesse pronto. Uma cena específica, que chama reino e colônia. Até Roma, todos os impérios, todos os reinos, todos os governos, quando tomavam um território, tirava tudo que tinha no território, guardava para si, dizimava o território, matava as pessoas. Olha os livros de história. E não sobrava nada ali. Roma entendeu diferente. Roma falou assim, se a gente destrói, a gente capta dinheiro, recursos uma vez. Se a gente toma e faz funcionar e põe eles como escravos, eles vão desfalecer
vão desanimar e vão trair a gente. Agora, se a gente tomar e trouxer benefícios para eles, eles vão nos entender como parceiros. Então, Roma estabelece algo que chama eclesia. Já ouviu essa palavra? O que é eclesia? Igreja, que é uma palavra política, e separa lá mais ou menos 300 pessoas que são advogados, médicos, professores, padeiros, mecânicos, que têm a mentalidade de Roma e envia lá para Ribeirão Preto. E essas 300 pessoas começam a disseminar a cultura. Envia também um poder bélico, que é para estabelecer, porque a gente tomou esse território, e leva seus princípios, leva a sua constituição, leva a sua cultura. O que vai acontecendo com aquele país? Ele vai sendo influenciado. Esse pessoal que ia na frente chamava-se apóstolos. Apóstolo não é uma palavra religiosa. E às vezes a gente fala assim, mas eu não sei se eu concordo com apóstolo. Primeiro entenda que apóstolo não é uma palavra religiosa. Apóstolo é uma palavra política. E Jesus estabeleceu apóstolos, não religiosos, políticos. Pessoas que estabeleceriam o reino do rei. De novo. Faz sentido até aí? Mais ou menos, fala. Pode falar. Mais ou menos. Então Roma, como está vivendo esse cenário, Deus envia o Cordeiro Pascal. Ele envia o representante do reino dele. Mas esse representante do reino dele precisa chegar no país que está chegando e conquistar. Vamos pular um pouquinho essa parte de conquistar, vamos voltar para o Brasil. O Brasil já foi colônia, não foi? Já foi colônia um dia, Dom João III. Lembrou, né? Alguém lembrou dele aí? Não, esse é terceiro. Dom João III, em 1530, envia um governador para o Brasil. Envia alguém que vai chegar no Brasil e vai agora tomar o Brasil como colônia. Portugal fez isso? Mas nesse ínterim, outros países tiveram interesse em derrubar e tomar o governo do Brasil. Tomar a colônia para eles. Então a Holanda fez isso, então teve um período e um território que ela tomou. A Espanha fez isso, inclusive tomou Portugal, depois perdeu de novo. A Inglaterra fez isso. Então eles tomavam o território de Portugal e Portugal lutava pelo território. Onde eu quero chegar com isso? Na verdade, o estabelecimento do governo de Portugal no Brasil dependia de um governador de Portugal no Brasil. Não é verdade? Então, o governador chega no Brasil e a primeira coisa que é estabelecida no Brasil para esse governador é uma casa, um lugar para ele morar. Porque o Brasil precisa entender, a colônia precisa entender que agora nós temos um governo novo, com um território tomado, com uma casa construída. Construída por quem? Essa casa? Pelo reino. Porque essa casa precisa parecer com a casa do reino, do rei. Ela não pode aparecer com a casa do Brasil, porque aqui não é mais Brasil. Aqui é colônia de Portugal. Aqui é uma extensão de Portugal. Sabia disso? Então Martim Afonso de Souza chega no Brasil como governador, representante de Portugal em 1532, põe os pés dele em São Vicente, pertinho de Santos ali, quem torce para o Santos sabe que é terra boa. E ele precisa de um espaço para mostrar para o brasileiro, para o povo que morava aqui, que Portugal chegou. Então ele estabelece uma casa. Tem uma foto de uma casa aí? Mostra pra gente. Essa casa precisa parecer um palácio de Portugal. Essa casa precisa mostrar que o rei está presente.
Chegou lá? Então, isso aqui é algumas arquiteturas da época, que eram estabelecidas para as pessoas que se aproximassem do governador, entendessem que eles não estão no Brasil, eles estão onde? Em Portugal. Então todo luxo, tudo que acontecia em Portugal, acontecia nessa embaixada, nesse território, nessa casa. Então tem duas coisas para estabelecer um reino num lugar, numa colônia: um governador e uma casa. A partir daí o governador começa a se mexer e preparar tudo que tem para acontecer. Esse governador, o que ele traz para esse território? Cultura, a constituição, a proteção e o desenvolvimento do reino. Então, quando um reino, com essa ideia que Roma tinha e que agora está acontecendo, entre aspas, tá? No Brasil, porque a gente sabe que não é o mesmo modelo, não é exatamente igual, mas Roma tinha esse cuidado, e que Jesus toma esse exemplo para ensinar para a gente o que ele vai fazer com a igreja dele. O principal motivo disso é: eu vou transformar esse território exatamente como é o território do reino. Tudo bem até aí? Quem constrói a casa do governador? O reino, não é a colônia. A quem o governador representa? O rei. O governador representa o rei. Herodes está em Israel. Ele representa quem? César, em Roma. Então tudo que César decide, Herodes põe em prática em Israel. Herodes é o governador agora em Israel. O que acontece de interessante? Nasce um menino em Belém e uma história chega para o governador dizendo assim: nasceu um... Fala alto para mim. Rei. Nasceu um rei. Como Herodes se sente? Quais as atitudes ele começa a tomar? Ele pega os magos, fala assim: me fala onde está o rei, que eu também vou lá adorar ele. É rei e a gente adora? Perceba que tem algumas palavras que estão desconexas ao que a gente pensa de Bíblia. E ele fala: eu vou, mas a intenção dele é o qual? Matar o rei. E ele mata milhares de crianças, meninos, não é? Porque ele tem que acabar com esse rei. Deixa eu te perguntar, quem era a autoridade em Israel depois de Herodes? Os sacerdotes. Faz sentido? Por que Herodes nunca matou um sacerdote? O que nós, como igreja, não entendemos é que o nosso papel não é de sacerdote. Isso é uma característica que a gente tem que carregar e é incrível. Mas o nosso principal papel é de rei. É de autoridade sobre os montes que a gente falou, por exemplo, da arte, da cultura, da economia, das finanças, da mídia, qualquer área. Que área que você atua? Deixa eu te falar, se você chegar lá como um pastor, muda pouca coisa. Mas se você chegar nesse território como uma autoridade e um rei, e aí exige um monte de coisa para você ser um rei. Por exemplo, se a gente falar em rei do futebol, todo mundo sabe, o rei, o cantor, rei, quem é, Neuza? Roberto Carlos. Por que eles são considerados reis? Porque eles estabeleceram um nível naquela área. O que a igreja está perdendo é, a gente está achando que a gente vai mudar o mundo só com oração. E a gente esqueceu que Jesus falou assim: eu vou estabelecer a minha eclesia, meu modelo político, com os meus apóstolos, uns homens com comportamento político de tomada de poder, e eu sirvo um rei, e que Herodes nunca teve medo de sacerdote nenhum, mas quando pinta um rei na cena, aí eu tenho uma ameaça. Faz sentido? Sabe por que a gente fala em português?
Todo mundo fala português aqui, não? Pero não muito. Todo mundo? Por que você fala português? Porque quando um reino toma um território, ele deixa sua cultura. Quando a igreja entender que ela é a representante do reino e tomar território, ela vai deixar a cultura. Festa junina, carnaval, tomar café como a gente toma e não toma chá, concorda? É porque a gente foi influenciado pelos portugueses. Porque eles deixaram parte da cultura deles. Coisas boas, coisas ruins. Então quando Jesus está falando assim, eu vou estabelecer isso e vou enviar esses caras, ele está falando assim, vocês vão ser a influência sobre a terra. E toda a terra encherá da minha glória, como as águas cobrem o mar. Só que vocês precisam ir e fazer mais milagres do que eu fiz. Vocês precisam se posicionar como os reis que eu estou enviando, as autoridades que eu estou enviando. Amém? E quem que é o governador sobre a terra hoje? Pensa algumas coisas para você chegar a uma conclusão. Primeiro, o governador vai para transforma um território em colônia. Segundo, o governador precisa de uma casa. Terceiro, o governador precisa ser dirigido pelo rei. Tudo que o rei fala, o governador faz. Quem é o governador hoje sobre a terra? O Espírito Santo. Fala para o seu vizinho. O Espírito Santo. E quem constrói a casa do governador? Quem constrói a casa do governador? O reino. E Jesus falou assim, eu vou lhes preparar o quê? Casas ou apartamento? O que ele falou? Moradas, casas. O que Jesus está fazendo hoje? Preparando casas. Para quem? Para o governador. Para o governador trazer o quê? O que o reino pensa. Para que seja na terra como é no... Desculpa, né? Seja na terra como é no céu. Não foi isso que a gente aprendeu a orar? Como que é a nossa oração? Pai nosso que estás no reino. Não é reino dos céus? Só trocando um pouquinho. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, colônia, o teu. Venha a nós, colônia, o teu. Seja feita a tua vontade aqui na colônia, como é feita no reino. Aprende a orar. Por isso que ele falou assim, vocês não sabem como orar. Porque vocês ficam pensando só coisa sacerdotal. Vocês estão pensando que o milagre acontece porque alguém foi lá e deu uma mandinga, fez um negócio e aconteceu um milagre, mudou a vida de vocês. Seu sustento vem porque você jejua demais ou faz isso ou aquilo. E você transforma a relação com o rei em uma religião. E aí, não entendendo que o rei está falando, eu preciso que você se relacione com o reino. Jesus fala assim, eu só faço o que vejo o rei fazendo. Eu só falo o que o rei fala. E dava certo? Dava certo. Quando foi que essa coisa desenrolou? Quando é que a gente perdeu isso? Não sabe não? Então, decora a oração da colonização. A gente precisa entender que o Senhor está colonizando a terra. Que os planos dele são muito grandes, amém? Então a presença do governador num território é a evidência que o rei está presente. O governador está aqui. Então quando a gente se apresenta ou quando a gente vai fazer qualquer coisa na terra, a gente tem que entender que o governador está presente. Que o Espírito Santo está presente. Que o Espírito Santo habita em você, que você é a casa que Jesus edificou. Em alguns de nós, vou dizer na maioria de nós, são casas que ele ainda está edificando, porque tem quartinho que ele não conseguiu limpar. Não é verdade? Então ele precisa restaurar alguns quartinhos na gente. Só tem um jeito para te explicar aquela pergunta que eu fiz sobre quando é que a coisa desenrolou. Só tem um jeito do governador sair de um território. Quando o território declara
independência. Então, quando um território declara independência, o governador, a primeira coisa que ele tem que fazer, quem sabe de história sabe o que eu estou falando, tem que sair do território, porque ele não pode mais representar o reino, porque aquele território está independente. Isso aconteceu com o Brasil? Então, quando Dom Pedro declara independência, imediatamente as relações são cortadas. Depois da declaração de independência, Dom Pedro pode mandar um WhatsApp lá para Portugal, falar, cara, estamos com uns problemas aqui, estamos precisando de grana, manda de novo mais grana para a gente? Pode? Você pode resolver uma situação política que a gente está aqui, vir mandar um mentor para nos ajudar? Pode? Você pode nos dar conselho? Você pode vir aqui investir nas áreas, na bolsa, na indústria? Não. Adão fez isso. Adão virou para Deus e falou assim, independência, estou me desligando, estou saindo do seu território. Sabe o que aconteceu nesse momento de independência? O governador e o reino saem da terra. Vou falar em outras palavras. O Éden sai da terra. O céu sai da terra ou o Éden sai do jardim? Tá simples? O Éden saiu do jardim e levou o governador. Adão, você está por conta e risco, é assim que fala? Por conta e risco. O céu saiu da terra. Mas Jesus veio para restaurar essa relação. E ele entra na cena e fala assim, vou ensinar vocês a orar. Ora para que tudo se volte ao que era. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o céu na terra de novo. Eu vim para pagar esse preço e vou dizer, vou pagar toda a dívida que tinha para tomar o território de volta para o céu, pagar por vocês que são escravos para o meu reino e vou trazer o céu para a terra. Para você ter certeza disso, já estou mandando o governador. Aleluia, Senhor. Então, qual é a forma mais fácil de se livrar de um reino? Declarar independência. Então, você conhece a expressão, quando em Roma, façamos como romanos? Essa expressão é antiga, acho que hoje é menos usado, né? Porque hoje ninguém quer fazer nada. Mas quando em Roma, façamos como os romanos. Essa expressão vem porque quando a gente estava em Israel, na verdade Israel já é Roma, façamos como os romanos. Mas quando a gente está na terra, façamos como o céu. Funcionemos como o céu. Abençoemos, perdoemos. Como é amemos como no céu. Celebremos a Páscoa como é no céu. Vibremos quando alguém entra para o céu. Quando alguém reconhece o reino. Quando alguém fala, eu quero ter cidadania do céu. Eu quero ter o meu passaporte do céu e ter cidadania do céu. Eu não quero mais ter cidadania independente. Eu não quero ser de ninguém mais, eu quero ser do meu Senhor. Eu quero voltar e resgatar tudo aquilo que eu perdi. E acessar, e como foi falado aqui no começo pela Gra, não tomar mais remédio. Porque no céu não tem laboratório. Não tem remédio. Tem um nome que é sobre todo o nome lá. Sobre todas as doenças. Sobre o câncer, sobre a leucemia, sobre o que você pensar, o que você conhece e o que você tem falado que é seu e não é seu. Fala, essa doença não é minha. Isso é do inferno. E eu sou do céu. Amém. Declara isso. Mas quando a gente transforma Jesus só em um sacerdote, a gente está falando Jesus é igual Buda. A Jesus é igual Brahma. Jesus é igual Shiva. Jesus é igual Maomé.
Não resolve tantos problemas. Tem umas ideias boas, cara, mas não resolve tantos problemas. Mas quando eu digo Jesus é rei, o ambiente muda. A morte não prevalece. Essa semana a gente estava conversando. Tem uma menina morta no quarto. Jesus entra nesse quarto. Está Jesus, a menina e a morte. Alguém vai ter que sair. Não cabe nesse lugar. Alguém vai ter que sair dessa sala. Alguém vai ter que sair da sua vida hoje. Declare isso. Alguém vai ter que sair dos meus negócios. Alguém vai ter que sair do meu relacionamento conjugal. Porque o rei é presente, o reino é dele. Em nome de Jesus, traz revelação para nós, Senhor. Traz entendimento do que é isso, do nível de mudança que tem que haver na nossa mentalidade. Que tu és rei sobre tudo, que não há nada que seja limitante para ti e nem para nós, porque o Senhor nos fez reis também. Amém? Herodes ficou nervoso? Ficou. Então escreva aí. Escreva. Sabe o que aconteceu? O julgamento aconteceu na quinta-feira. Não foi? Jesus é morto. Que dia que ele morreu? Sexta-feira. Como é que está o inferno? Corinthians. Jesus está do lado, tem um ladrão do lado. E o ladrão fala para ele, quando entrares no teu... Aonde? Lembra-te de mim. Jesus respondeu o quê? Hoje mesmo estarás comigo no... Como é que é o reino, gente? Paraíso. Paraíso em Gênesis é relatado como? Com que palavra? Éden. Hoje mesmo você pode acessar o Éden. Tem gente fazendo pesquisa na terra, para todo lugar, tentando achar o Éden. O Éden é o paraíso, é o reino dos céus em você. É você cheio disso. Eu queria só te trazer um ensino que para mim me impactou demais, que o Miles trouxe. O homem nunca perdeu uma religião. O homem perdeu um reino. Se você está com sede, eu te dou pão, resolve o seu problema? É assim que a gente tem sido alimentado. A gente tem sido alimentado e a gente tem buscado e acostumado a matar a nossa sede do reino que perdemos, onde tudo flui com religião. A gente precisa de água viva hoje. A gente precisa que flua da gente esse reino, porque ele está dentro da gente. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui, mais um minuto. A gente está partindo agora para um momento de ceia. Eu quero convidar todas as pessoas, tá bom? Nesse momento, a gente ouve muito assim, cara, se você está em pecado, não tome a ceia. Eu vou te pedir uma coisa. Você vai pedir perdão dos seus pecados, e aí quando você vier até aqui, você não pode funcionar o seu cérebro de maneira nenhuma, porque você pode pecar. Você consegue desligar? Não? Então, pede perdão, rapidão, ou então você joelha aqui, pede perdão e já bebe rápido. Não vai dar também? Não cabe todo mundo aqui, né? Mas a gente também não pode fazer o seguinte, cara, beleza, eu tomo a ceia e continuo na minha vida de pecado. Jesus veio para vencer a morte. A morte é o salário do pecado. Eu não quero pecar mais. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar minha mente e me apresentar diante da ceia e falar, Senhor, eu não quero esse homem que eu sou. Tem algo que eu aprendi também com outro homem sábio, ele diz assim, se eu cobiço uma mulher, um rabo de saia, se eu minto, se eu roubo, se eu maltrato as pessoas, sabe quem é esse? Eu. Agora, se eu amo a minha esposa, esse é Cristo. Quando a gente toma a ceia,
a gente está dizendo, eu faço parte dessa Páscoa. Eu morri com ele lá. O velho homem já morreu e eu não aceito isso mais na minha vida, eu quero mudança. E a pergunta que eu quero te fazer, você quer mudança? Você quer receber algo do Senhor? A palavra receber, o sufixo dela é ceder, que quer dizer, que tem na sua raiz, né? Pegar e possuir. Então, do receber, o ceder quer dizer pegar ou possuir. E o prefixo re é ter uma coisa pela segunda vez. Eu quero saber se você quer receber de novo esse céu na sua vida. Você quer ter de novo o poder sobre a decisão de ter a vida de Deus na sua vida plenamente, ser cheio dele. Começa a falar com ele. Eu vou te falar coisas aqui, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando. O Espírito Santo está falando com você. Ele é maior que todos nós juntos. Ele é cheio de toda sabedoria e toda glória. Há uma unção poderosa aqui. E Ele está te libertando de um vício agora. Você sabe disso. Em nome de Jesus, eu confirmo essa palavra sobre sua vida. Você está sendo liberto de um vício agora. Eu declaro que o espírito de vício é arruinado nessa casa. Arruinado, arruinado, destruído. Fora! Vícios, pornografia, vícios em cocaína, vícios em álcool, vícios em mentira. Sejam destruídos agora. Que o espírito de quebrantamento comece a te tomar. E a Bíblia é cheia de res. A palavra diz de ressurreição. A palavra fala de restaurar. A palavra de retornem para mim. A palavra também fala recuperar o que foi perdido. Renovar, reconciliar, recompensa. Redimir, relembrar. Sabe o que a Bíblia quer nos dizer? Reproduzindo a palavra do Pai, eu quero vocês de volta para o meu reino. Venham para o meu reino. Eu quero todos vocês. Venham receber. Ele, no princípio, pegou Adão e soprou o espírito dele em Adão. O fôlego da vida, e Adão viveu, e Adão se tornou a imagem e semelhança de Deus. Ele era o governador na terra. Toda a autoridade estava sobre ele, sobre os ombros dele. Mas ele se envaideceu e declarou independência. E perdeu o governo. Mas o Senhor falou, não parou. Em Joel 2:28 diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne naquela noite no Just. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Terão sinais do reino, falarão profecias, que isso só tem no reino. E vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões celestiais, verão anjos, verão o céu aberto e o Senhor sentado em seu trono. Verão milagres, verão rios fluindo do Éden e irrigando toda a terra. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito, não sobra ninguém de fora. Eu quero derramar meu espírito sobre todos vocês. Ninguém vai ficar de fora. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Vem, Senhor. Mostra-nos porque o Senhor ressuscitou. Mostra-nos porque o Senhor tomou de novo o reino e nos entregou. Mostra-nos porque o Senhor veio prover vitória sobre o nosso pecado. A palavra pecado em hebraico é a mesma palavra de rebelião. Hoje você precisa declarar, Senhor, eu fui rebelde. Eu me rebelei. Eu tenho andado por mim próprio. Pela minha própria força, pelos meus próprios braços. Eu tenho andado, Senhor, de uma maneira que só interessa a mim. Eu tenho esquecido que eu tenho um rei e que eu faço parte de um reino.
O teu governador está dentro de mim hoje, Senhor, e eu quero que ele comece a me encher mais. Vem quebrantar todo o orgulho que está dentro de mim. Vem restaurar o poder na humanidade, Senhor. Fica de pé e feche seus olhos.